Então, renovamos o nosso bom dia a todos que se conectam a esta manhã, que independente do lugar onde nos encontramos, aqui, por exemplo, em São Vicente, litoral de São Paulo, amanheceu um dia muito chuvoso, muito triste, mas não importa. Importa como está o dia aqui dentro da nossa alma. Então, que haja sol nas almas para transformarmos esta manhã num momento de encontros, reencontros e aprendizado. E saiamos daqui abastecidos, compreendendo a grandeza do Espiritismo na vida de cada um de nós. Então, sintam-se todos abraçados com muito carinho, mas muito carinho e profunda gratidão à Federação Espírita de Pernambuco, a Cristina Pires, a Ana Maria, a todos os meios que nos transmitem neste momento. E que o Senhor da vida ilumine-nos o coração para explanarmos e, de outro lado, acolhermos as lições deste momento. Ele era um fazendeiro muito rico. A sua propriedade ficava à margem do Oceano Atlântico e era vítima, devido à configuração geográfica, a ser assolada por grandes tempestades, por furacões, ciclones, de tal forma que ele já se acostumara a perder muitos bens. Toda a temporada indicava perdas, e ele receava por perdas irreparáveis. Os funcionários responsáveis por manter a ordem na sua fazenda negligenciavam. Quando a tempestade se aproximava, eles sempre acreditavam nos cálculos que faziam, a ponto de retardar todas as atividades que viessem zelar pelos bens conquistados. Eles se sucediam ininterruptamente, e um dia, quando se abeirava a época dos furacões, eis que aquele homem procurava desesperadamente por alguém. E chegou um homem tão magro, baixo, de poucas palavras, um tanto quanto sisudo. Ele começou a conversar, a dar-lhe instruções, a pedir-lhe experiências, e ele só repetia uma mesma frase: Senhor, eu sempre durmo sossegado enquanto os ventos sopram. Não se entendia muito bem aquela explanação. Depois ele iria chefiar um grupo de funcionários dos quais seria responsável, e todos o olharam de uma forma estranha. Ele não parecia ser aquele que se misturava a eles nos momentos de conversa, nos instantes em que, fim do trabalho, se entregavam, infelizmente, à convivência dos alcoólicos, para, como eles diziam, relaxar das tensões diárias. Mas ele sempre se recolhia cedo e todos lhe questionavam: já vai dormir? Sim, preciso descansar. E eu sempre durmo sossegado enquanto os ventos sopram. Certo dia, o seu patrão vai descobrir finalmente a razão de ser da sua afirmativa. Ele percebe pelo barulho das esquadrias das janelas, das portas,
que o vento chegava forte, arrastando consigo um terrível e anunciado temporal. Correu, arredou-se do leito e saiu correndo pela propriedade em direção ao local em que aquele capataz se abrigava. E ao adentrar-lhe o quarto, qual não é a sua surpresa? Ele ressonava tranquilamente. O homem cutucou-o desesperado e disse: temporal chegando. Ele olhou e repetiu: eu lhe disse, eu sempre posso dormir sossegado enquanto os ventos sopram. O patrão cuidaria do empregado depois. Ele não podia deixar para depois todo o material que poderia ser arrastado, provocando estragos e prejuízos. Correu aos montes de feno. Eles estavam com as lonas postas, amarradas com absoluta segurança. Correu ao curral. Os animais estavam recolhidos e abrigados. Correu ao celeiro. O celeiro estava devidamente trancado. Correu ao galinheiro. Tudo estava recolhido. O homem, então, finalmente compreendeu o que o empregado queria dizer, com eu sempre posso dormir sossegado enquanto os ventos sopram. E, por sua vez, pela primeira vez em muitos, mas muitos anos, ele mesmo pôde retornar ao seu leito e dormir absolutamente tranquilo enquanto o temporal passava. Quando nós vimos falar do que o Espiritismo promove em nossas emoções, nós somos obrigados a rememorar as preciosidades que encontramos nos livros de Kardec, um tanto quanto ainda desconhecidos no sentido do estudo, porque não basta que eu compre um livro e eu coloque na prateleira e logo por tê-lo assimilarei o seu conteúdo sem nenhum tipo de esforço. Tampouco para a própria existência isso vai acontecer. Então, nós precisamos remontar as causas primárias do universo para entender a nós mesmos. O Senhor do universo, Deus nosso Pai, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que sabiamente Kardec soube colocar para poder, a partir da clareza da resposta, então iniciar um profundo estudo sobre a obra da criação, já que tínhamos uma ampla visão e entendimento do próprio Criador. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Obviamente, em algum momento, como bem encontramos em Emmanuel, no A Caminho da Luz, e também em André Luiz, por diversas passagens, mas mais especificamente no Evolução em Dois Mundos, no seu capítulo 1, Jesus faz parte de uma pleiade de espíritos perfeitos em conexão indescritível com o Pai, com Deus. Eles são chamados Cristos, Messias ou co-criadores em plano maior. Isto quer dizer que eles têm a alta capacidade de movimentar o fluido cósmico universal, que nada mais é do que a matéria mental de Deus. Então, essa matéria primária que está presente em tudo na construção do universo, desde as galáxias, as estrelas, os planetas, ao verme que percorre o solo da Terra, por sua vez,
em busca de todos os patamares evolutivos. Ele cria infinitamente o princípio inteligente, onde todos nós damos a partida para aquilo que seremos um dia, quando, por nossa vez, atingiremos os mais altos patamares da evolução espiritual. Como bem diz a pergunta 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, porque este, por sua vez, já foi simplesmente um átomo. Átomo, porque a época de Kardec considerava-se o átomo a partícula menor do universo, a partícula mais simples e indivisível, o que hoje a ciência vai apontando que ela já possui em sua constituição outras partículas infinitesimais e que ela não é, porventura não é, a partícula inicial, primeira, da constituição do princípio inteligente, a que se dá o nome de mônada. Então, quando esse princípio desprendido de Deus, então aqui retornamos dizendo que se desprende de Deus, é constituído da matéria mental de Deus, ele tem em seu germe todas as propriedades de Deus, mas ele lança-se a uma experiência única que começa pelo campo da materialidade. Então, se ele é simples, simplesmente ele lança a mão de um pequeno quantum de matéria para aprender a organizá-la. E com essa experiência, cresce em capacidades através do reino mineral, ele cria a especialidade da atração das moléculas, da coesão, da organização, porque até mesmo hoje as ciências tomam em suas mãos, por exemplo, um cristal e se encantam com a capacidade maravilhosa de organização desses cristais. A partir de uma evolução contínua, mas não da conquista da capacidade de trabalhar a matéria por livre expressão da sua inteligência, mas obedecendo às leis universais que regem todos os reinos da natureza, esse mineral encaminha-se para as primeiras atividades de vida. E aí, eles vão se desdobrando, e aponta-se hoje que a primeira etapa da manifestação de alguma sensibilidade e vida, sem que, no entanto, consiga viver por si, mas depende de uma vida organizada para que, por sua vez, sobreviva, começam no vírus, nas bactérias rudimentares, nas algas unicelulares. O princípio inteligente, então, passa a vivenciar uma experiência ímpar na categoria vegetal. Ali estrutura-se e começa a primeira troca com o meio ambiente para a sua autossuficiência, para a manutenção básica da sua existência. Ele cria a sensibilidade e estabelece a fotossíntese. Uma troca com o universo onde se encontra, para aprender a submeter-se a ele, na grande sinfonia que nos mostra a perfeição. Quando ele evolui na condição da animalidade, ele vai em direção à maior conquista do princípio inteligente,
e que vai lhe ofertar a base para, muito tempo à frente, adentrar a humanidade. É nesse momento que nós vamos a André Luiz e verificamos que a evolução do princípio inteligente, exatamente no Evolução em Dois Mundos, então, André Luiz diz que para alcançar a idade da razão com o título de homem, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado em seus impulsos no caminho para o reino angélico, despendeu nada menos que 1,5 bilhão de anos. Então, esses estágios anteriores à humanidade, fica muito claro que o princípio espiritual estagiou para aprender a coesão, a organização e a forma. Depois começa, no reino vegetal, a interagir com o meio ambiente através da fotossíntese, absorvendo-lhe num exercício de aquisição do que nós mais à frente vamos chamar de aparelho digestivo, que vai do mais simples ao mais complexo, para sustentar a vida, mas também desenvolve, na fase vegetal, a sensibilidade reativa a uma planta chamada dormideira, que você, ao tocá-la, simplesmente ela começa a se fechar como se já iniciasse um sutil processo instintivo, mas o instinto em si, ele só vai ser alcançado no reino da animalidade. Ali, estagiando, o princípio espiritual, então, adquire essa condição instintiva que nos parece, ao primeiro olhar, mais eficaz do que a inteligência. Porque o instinto nunca falha. Já a inteligência, na maioria das vezes, caminhando de forma instintiva, parte para a reação, a agressão, e pensando que com isso sustenta o caminho de preservação da vida, muitas vezes transforma-se em vítima do próprio instinto. Esse instinto, obviamente, ele funciona assim, sem falhas. Quando nós vamos a Kardec, a Gênese, no seu capítulo 3, que nos clareia a razão, que aborda o bem e o mal, e que tem nos seus itens o instinto e a inteligência a partir do número 11, nós vamos perceber que no instinto não há diferenciação. Então, não há uma individualidade que esteja por si só decidindo o que fazer. Em todos os animais, o instinto de preservação age da mesma forma, age com o mesmo sucesso. O que nos leva a crer que, se embora a diferenciação dos animais, em todas as raças, ele funciona da mesma forma e sempre tem sucesso, ora, ele parte da mesma causa. Quando nós falamos sobre o ser humano, exatamente no item 159 do Livro dos Médiuns, e descobrimos que todos somos médiuns, embora Kardec vá se direcionar àqueles que portam essa característica de forma ostensiva, mas que nos conduz no capítulo 31, Dissertações Espíritas, quando fala sobre o médium, ele vai nos dizer que todos, indistintamente todos,
somos dirigidos por espíritos angelicais, por espíritos que são, por assim dizer, aqueles anjos guardiões que velam a nossa individualidade. Mas quando passamos os olhos atentamente no Livro dos Espíritos, bem no final da segunda parte, em que Kardec nos deixa compreender todas as possibilidades dos três reinos para depois adentrar a explicação das leis morais, ele nos permite o esclarecimento de que só a partir da humanidade, aquele que era um princípio espiritual, que agora se individualiza, que atinge, depois de 1,5 bilhão de anos, a era da razão, a era em que o instinto vai sendo modelado sob a ação da inteligência para dar vazão às paixões, às emoções e, posteriormente, de forma mais madura, coerente, aos sentimentos que vão desde os mais torpes, que nos aproximam daquele instinto não mais agora certeiro, muitas vezes altamente prejudicial, até a entrega total, até a conquista do que é chamado mandamento maior, que está íncito em O Evangelho, e que é o momento da conquista indefinida e infinita do amor a Deus, por mim e por todos de forma indistinta. Ou seja, nós saímos da mão do Criador, simples, materialmente falando, porque somos uma substância muito simples e ignorante no sentido de que temos pela frente toda a capacidade de aprendizado, de conquistas especiais, que depois, por aproximação, nos levam de retorno ao Pai. Desta vez, por vontade própria, por assimilação da compreensão daquilo que somos, daquela fatia do eterno, que guardou em germe todas as suas qualidades, e que no decorrer de milênios foi então explorando-as, tomando conhecimento delas e crescendo com elas para a angelitude. Nesse trecho do capítulo 3 de A Gênese, quando fala do instinto e da inteligência, e quando nos referimos aos anjos guardiães, nós vamos então saber que para os reinos inferiores também existem categorias de espíritos de diversos graus evolutivos que lhes atendem às necessidades imediatas, que regem o campo das leis naturais, ainda não morais, em todos os campos em que eles se experienciam. Quando conquistamos a inteligência, descobrimos a individualidade, começamos a perceber a diferença entre eu e o outro, eu e o ambiente. Começamos a escolher sempre, fruto do instinto, a mim. Então, que todo bem venha a mim, primeiro exercício do egoísmo. Agora, nós já percebemos que mesmo nesses primeiros degraus, agindo instintivamente, não traz para todos o mesmo resultado. Por que será? Porque a misericórdia de Deus, a bondade infinita de Deus, que ainda está extremamente longe de compreendermos, atua diretamente sobre aquele ser que ainda não galgou os patamares da inteligência, que ainda não conheceu o livre-arbítrio, e através da ação dos espíritos a ele vinculados, faz com que o instinto
receba de suas próprias mãos a ação sempre certeira. É como se um pai dissesse assim ao filho pequenino que ainda está retido no berço: eu te protegerei. Eu usarei a própria vida para que nada te aconteça. Já conforme ele vai crescendo naquela reencarnação, ele vai adquirindo capacidade de gerir as suas necessidades e de estabelecer as suas escolhas. O pai, na relação física, vai perdendo o controle sobre as escolhas dos seus filhos. Vamos perdendo o controle, porque, como espíritos imperfeitos, achamos que somos obrigados a controlar a vida dos outros. Mas Deus, essa inteligência suprema, ele nos permite caminhar à medida que vamos adquirindo experiências e a fazermos escolhas como o único caminho do aprendizado. Adentrando o espaço da razão e do livre-arbítrio, já com uma gama de experiências armazenadas, porque o princípio inteligente ele vai aprendendo com a organização da matéria. Quando passa para a humanidade, ele vai aprender a gerir o espírito e a perceber que algo sobrevive à matéria, que agora ele é uma individualidade que armazena para si todas as conquistas, mas também assume todas as responsabilidades. Aí começa o grande desafio do espírito. Porque se lá atrás, ainda no mundo primitivo, o instinto ocupava a grande parte da nossa condição espiritual, a necessidade de alimento, de procriação, de agasalho, e a descoberta de que juntos somos mais fortes, temos mais resistência, conseguimos trabalhar mais, nos fez começar a perceber a grandeza de uma organização social. Então, nós fomos nos adaptando ao grupo, mas o grupo nos ofereceu desafios para os quais não estávamos ainda preparados. E aí começamos a desenvolver os vestígios das emoções, das sensações. Como a nossa experiência era totalmente material, nós acreditávamos que tudo que fazíamos era direcionado para o campo material. E aí, mesmo sob a ação de outros sentimentos que fomos conhecendo, como, por exemplo, o ciúme. Então, o ciúme não existe no reino animal, embora em muitos casais na animalidade, como, por exemplo, o João de Barro, nós vamos ver a fidelidade conjugal. Olha só que interessante. O ciúme é uma manifestação primeira de um sentimento, mas que é competitivo. Então, o instinto na razão me informa que se eu não competir e se eu não vencer, eu não vou possuir, eu não vou armazenar. E aí eu acho que eu tenho que tomar tudo. Começam os desafios à complexidade. Foi mais ou menos nessa época na Terra, aparentemente 12, 15 mil anos atrás, que nós recebemos a raça dos capelinos, cujo planeta onde evoluíam atingiu mais ou menos a condição da Terra hoje. Cremos, pela história, que estava até mais avançada tecnologicamente do que o nosso planeta, porque eles contribuíram, mas contribuíram para usufruir. Então, contribuíram
com alta tecnologia, que a nossa engenharia, a arquitetura do século XXI ainda não consegue muito bem definir, por exemplo, a forma de construção perfeita das pirâmides, que mostra que ali residem cálculos que fogem ao nosso entendimento. E aquele tipo de espíritos tinham atingido um patamar grande de evolução intelectual, porque em busca da sobrevivência, em busca do conforto e da proteção, eles foram obrigados ao raciocínio para afiar a pedra, para criar o lume, para se defender, para ter mais segurança, para estarem preparados se fossem atacados por outro grupo que eles julgavam nunca poder envolver em si mesmo, formando um grupo maior, mas que um teria que se defender sempre do outro e sobreviver. Rastros muito densos do instinto. Mas hoje nós percebemos que desenvolvemos sim uma capacidade intelectiva espantosa. Mas, por outro lado, ainda de uma forma dolorosa, nós também atestamos que a maioria dos seres age como se ele fosse o grupo, a manada. Para onde um vai, parece que todos os demais são obrigados a seguir. Aí nós entramos com um livro excepcional, do qual, obviamente, não poderemos falar por muito tempo, e vamos colocar aqui o título para a nossa intérprete de Libras, que é Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, em que ela vai nos mostrando o que vem acontecendo com o homem atual. Nós, há muito tempo, percebemos, e isso desde as eras primitivas, nós conseguíamos perceber que existia algo maior fora de nós, e que esse algo maior, de alguma forma, nos protegia. Então, ele não podia estar se defendendo de nós, mas unia-se a nós para garantir-nos que tivéssemos à mão todas as condições de crescimento. Com ele, não disputávamos. Primeiramente, nós nos submetíamos e acreditávamos, pelas experiências mais imediatas, que precisávamos fazer troca com ele. Vieram, então, os sacrifícios, vieram os templos, a mediunidade através dos pitons, das pitonisas, dos profetas do Velho Testamento, dos apóstolos e discípulos do Novo Testamento, sempre nos foram dando campo para compreender que algo de nós sobrevivia, de tal maneira que os hebreus, quando direcionados para a crença do Deus único, já tinham a noção do Pai, mas era um Pai estabelecido na visão da evolução da Terra, então que precisava ser disciplinadora. Olha, acreditem que até pouco tempo atrás, eu não sabia que o terreno pelo qual Moisés perambulou por 40 anos para encontrar Canaã, a terra prometida, é um terreno muito pequeno, que ele venceria o trajeto no máximo em alguns meses, mas que a finalidade maior do grande legislador hebreu era que, andando o tempo suficiente para que aquela velha geração, apegada a hábitos perniciosos, que foi escravizada pelos egípcios,
que trazia na sua formação emocional a revolta, o desejo da vingança e os prazeres imediatos, porque ainda hoje muitos de nós acham que precisam atender somente aos prazeres imediatos da carne e que na satisfação da carne encontrarão a felicidade. Lê do engano. Então, que Moisés percorreu 40 anos, que foi o tempo necessário para que aquela velha geração, arraigada aos velhos costumes, muito mais instintivos, muito menos preparados para aquilo que 1.500 anos depois Jesus iria trazer. Jesus iria nos libertar do jugo da escravidão aos deuses, aos templos. Jesus veio nos dizer que para os parâmetros morais, nada na materialidade pode se comparar. Então, que não adianta para um equívoco moral eu ofertar algo ao templo, porque na realidade a condição moral é indispensável para a minha evolução espiritual. Então, 40 anos, simplesmente Moisés preparou uma nova geração modelada em todas as leis mosaicas, em torno de 620 leis, que foram drenar esses maus hábitos, disciplinar as futuras gerações, porque até Jesus chegar, esses 1.500 anos, foi sendo período de modelação, para que quando Jesus chegasse, pudesse dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe seguimento. Então, ele veio nos dizer, olha, agora é o momento de você sair desse círculo estreito de entendimento, do instinto, e se for ferido, ferir. Isso é instintivo. Não foi para isso que você foi criado. Foi para o amor. Então, nós começamos a visualizar o amor, e o amor foi o exemplo legado por Jesus. Ele foi experienciando todo tipo de sofrimento. Ele, como diz a pergunta 625, é o maior exemplo legado à Terra como guia e modelo da humanidade. Ele nos deixou explícitas todas as emoções, todo o comportamento emocional de um espírito da sua envergadura para qualquer desafio da Terra. Não reagir, mas oferecer a outra face. Se alguém te agredir, não pagues na mesma moeda. Se alguém te ofender, perdoa. Se alguém te caluniar, cala-te e prova pelas ações o que realmente tu és. Se alguém te pedir alguma coisa, se alguém te pedir a capa, dá-lhe o manto. Se alguém te pedir que andes 1 milha, anda 10 milhas com ele. Então, ele veio nos ensinar um sentimento maior chamado resiliência, ou seja, ele veio nos dizer que não era mais momento de provocarmos reações, de disputarmos, precisávamos agora adentrar um outro caminho, muito mais complexo para o espírito. E quando dizemos assim, puxa, a gente não aprendeu nada, Jesus já passou na Terra há mais de 2.000 anos e nós não aprendemos nada. Porém, Jesus não está mais andando em círculos conosco, como Moisés fez. E para que Moisés conseguisse estabelecer uma condição disciplinadora, 1.500 anos foram passados até que Jesus pudesse chegar. De Jesus para o Consolador prometido, foram 1.857 anos, um pouco menos, porque Jesus adentrou a nossa era. Até o ano de 33, 35 aproximadamente. E o Consolador prometido
veio desvendar finalmente as vozes do céu. Por quê? Porque senhores de uma inteligência, porque se olharmos o avanço intelectual, tecnológico, desde a era de Jesus até hoje, vamos atestar as capacidades intelectivas do homem, mas sempre inclinadas à condição do mal. Agora, Kardec vem como instrumento maior, aliás, diga-se de passagem, afinadíssimo, para nos falar da responsabilidade que temos como espírito para a conquista da nossa própria felicidade. Não mais dependemos do outro, nem do que o outro faça, para efetivamente construir no campo da própria consciência a tão almejada paz e alcançar a tão sonhada felicidade. Mas precisamos nos despir de sentimentos instintivos, de paixões viciantes, que insistentemente continuamos investindo. E aí, aqui no livro Autodescobrimento, quando Joana vem nos falar da terapia da esperança, ela faz um apontamento extraordinário, que nós ainda somos ludibriados pelo ego. Então, agora, nos voltamos para os espíritas. Ora, eu sei que eu sou um espírito imortal. O espiritismo me aponta objetivos maiores do que qualquer um que eu possa atingir no breve período da reencarnação. Quando observamos uma criança que chega, nós também descobrimos que não é possível que ela seja um espírito recém-criado. Ela já traz virtudes, ela já traz boas e más inclinações. O mundo lhe oferece a primeira infância, em que totalmente dependente dos seus genitores. Ela também roga, ela também tem sede de alimento para a própria alma. E esse período é aquele em que nós vamos trabalhar o ego que se forma, que é a persona, a personalidade que está sendo constituída para o enfrentamento do espírito que é. Então, se nós ensinarmos as nossas crianças a serem egoístas, porque também demonstramos o egoísmo, para elas isso vai lhes parecer um sentimento absolutamente natural. Quando eu digo para o meu filho, olhe, eu lhe comprei uma caixa de lápis de cor caríssima, veio da China, porque aqui eu não teria condição de comprar, porém ela é sua. Ninguém pode usar essa caixa porque eu tive condição de comprá-la. E os outros, com certeza, vão ter muita inveja porque você tem nas mãos o melhor. Porque eu sou capaz de te dar o melhor. Porque eu fui trabalhar para comprar uma casa bela, num bairro bom, para ter um carro confortável, para te colocar na melhor escola, para te oferecer os melhores brinquedos. Eu estou lhe ensinando o egoísmo. E se para ele o egoísmo vai ser um procedimento natural, o caminho que ele vai usar para atingir tudo aquilo que, como nós ensinamos, deve mantê-lo no topo invejável em que eu treinei, ele pode se corromper. Então eu vou passar para aquele espírito que retorna, que clama por experiências novas, os velhos defeitos, as velhas inclinações, a luxúria, a sexualidade desregrada, ao compromisso superficial. Se algo na relação não atende àquilo que eu desejo,
Para que ficar me submetendo ou sofrendo? Eu descarto e vou para outra. E amanhã nós vamos assistir, como tantas vezes temos assistido, as criaturas simplesmente se livrarem dos próprios pais, porque eles não são mais os mantenedores, não lhes oferecem mais o conforto, não os defendem em suas expectativas, não se antecipam aos seus desejos, permitiram que eles sofram no mundo, que eles tenham que lutar como qualquer outra pessoa, mas eles não são qualquer pessoa. E perdem a finalidade. E são relegados a casas de repouso, cobertos de mil desculpas, acreditando-se que pelo valor pago nós estamos demonstrando o amor que lhe temos. Ou seja, nós que somos viajores das estrelas, que fomos criados pela bênção e misericórdia do Pai, com a matéria mental dele, que é luz, que é misericórdia, que é amor, nós estamos nos perdendo na lama do egoísmo, das sensações, das paixões. Eu costumo dizer, para que a pessoa consiga entender um pouco, que o instinto está para a inteligência, assim como as paixões estão para o sentimento. Hoje, nós, através do raciocínio e da experiência do livre-arbítrio, então, se eu tenho o livre-arbítrio, logo tenho o direito de escolher, porém, tenho a obrigação de responder pela minha escolha. Quando nós procuramos a causa para o resultado que vemos e nos atemos a procurar a causa para os acontecimentos funestos da nossa existência de hoje, sabendo que pelo livre-arbítrio somos responsáveis pela construção da própria existência, nós, de uma forma lógica, precisamos compreender que eu sou fruto das minhas escolhas, que todo bem ou todo mal que chega à minha vida é o resultado da minha administração. E é nesse momento, principalmente no momento em que estamos mergulhados na terra, em que dizemos, olha, estou surpreso, nunca vi tanta fraternidade. Mas que fraternidade é essa que só se manifesta nos momentos de exasperação? A minha fraternidade para com o outro não é com paixão, com entrega, com empatia, porque eu sinto a dor do outro como se fosse minha, e por isso eu busco aliviá-la. Não, é porque eu estou no mesmo barco e eu preciso cuidar do barco. Ora, se o outro está no mesmo barco, vou tratá-lo bem, fraternalmente, porque vai que o barco inclina para o meu lado, ele fica na superfície e eu criando essa simpatia, de repente ainda usufruo de que ele me salve. Mas quando estiverem os dois na água, você será capaz de dar todo o seu esforço, pondo em risco a sua existência, para também salvar o seu irmão? Isso é fraternidade. E a fraternidade é um sentimento de uma nobreza, de que eu já consigo enxergar a humanidade como a minha família, como a família maior, como a macrofamília, a família do Cristo. Eu consigo entender até o dizer do poeta Francis Thompson, inglês, quando afirmou que tudo no universo está interligado, tão intimamente interligado, que é impossível tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Quando eu me der conta de que assim como as plantas fazem a fotossíntese com o ambiente, eu, espírito imortal, alimento-me da mentossíntese.
Eu faço a troca energética da minha matéria mental com o meio em que me coloco e com as pessoas que compõem esse meio. Ou seja, se dentro de mim eu alimento o ego e todas as condições de sustentação do ego, a competição, a ganância, a vaidade, a presunção, o orgulho, a chaga maior da humanidade, que está bem colocada no Livro dos Espíritos, o egoísmo, obviamente, a mentossíntese, a troca de energia que alimentam contínua e reciprocamente as almas, serão exatamente delineadas nesses sentimentos exalados por mim. Como espírito imperfeito, eu já tenho conhecimento do bem. Eu já tenho pleno conhecimento do espírito, mas eu ainda não invisto restritamente nos valores espirituais para usufruir, aproveitar e arrancar da vivência material todas as experiências para o engrandecimento do meu espírito. Arraigado às paixões, porque nunca vimos as viciações campeando como agora, fruto de mentes entorpecidas, mentes que têm medo de olhar para si mesmo, de olhar para o conteúdo que está nos porões do ego, que ele assula cada vez mais, com a capacidade de criar máscaras de aceitação onde quer que se encontre, mimetizando-se para se confundir e ser aceito por aquele meio onde convive, que ainda não consegue perceber que ele precisa estabelecer os traços específicos do self que é, do espírito que é, e levar essas conquistas para o mundo de si mesmo, independente do que encontre fora, a ponto de um dia chegar, como Paulo, apóstolo dos gentios, à prisão e escrever na carta aos Efésios: eu já me encontro feliz em qualquer situação. Ou seja, Paulo, que era puro ego, pura persona, que era doutor da lei, que era o dirigente, a autoridade maior do templo, não mais se apegava às capas ou às máscaras para se fazer respeitar pelos valores materiais adquiridos. Mas ele já se conhecia como espírito e se apresentava onde fosse na preservação da sua individualidade. Somos como manadas, atrás de modismos, atrás de hábitos, às vezes pondo a perder toda uma existência, porque para me aproximar da normalidade doentia do mundo e ser por ela insensado, eu perco a razão da conduta moral e me fantasio de tolo para sair no meio da multidão, com medo de ser ressaltado como alguém que a ela não pertence, mas que nunca deixa de pertencer à família universal e de se ressaltar por aquilo que é em sua essência, abandonar as paixões em torno dos sentimentos. A paixão é o que eu conheço de superfície, é aquilo a que me atiro sem saber a profundidade. E se for necessário, eu mudo quantas vezes eu achar que preciso para me iludir outra vez. O sentimento é aquele em que eu mergulho, não importa a profundidade, eu vou me adaptando à pressão psíquica e vou colocando em prática todo o aprendizado que adquiri na longa jornada
do princípio inteligente ao ser espiritual, à individualidade responsável por si mesmo. Eu preciso compreender que não sou fruto da terra, mas que a terra será o fruto daquilo que eu consigo ser. Não posso me aprisionar aos valores passageiros que a terra me oferece, esperando com isso ser feliz. Porque eu sou como Tchê Sangue, aquele pássaro belíssimo, que é objetivo dos mais caros colecionadores, pela beleza que estampa na sua plumagem negra, as asas de um rico vermelho que mais parece sangue, e sob o bico, ameaçando todas as cores fortes, uma crista branca, translúcida, que parece que foi pintada. E aí eles capturam-nos, levam-nos enjaulados para vendê-los por alto preço. E qual não é a surpresa? Que de repente, passado algum tempo, ele perde a cor. Ele fica com amarronzado sem graça, o seu canto se cala, ele entristece e morre. Nós, como espíritos imortais, como filhos do Pai, somos tiés-sangues de Deus. A liberdade de voar em busca daquilo com que fomos criados, agora para a conquista pessoal, a nobreza dos sentimentos, o valor da conduta moral, onde quer que eu esteja. É o alimento, é a semente da qual o tiés-sangue se alimenta nas florestas e que lhe oferece a beleza das cores e a sonoridade do canto. Eu, tiés-sangue de Deus, quando sou aprisionado no casulo físico, se esqueço os meus valores espirituais, se esqueço a minha origem, se não me alimento do que é vida em permanência, eu me acredito tão material quanto o mundo e vou me esvaziando de mim, vou perdendo a vida, a coloração, o objetivo maior que um espírito agasalha, mesmo de forma inconsciente. A materialidade não pode me oferecer felicidade, apenas alegria momentânea, fátua, como os foguetes que explodem no céu no transcorrer do ano e que de repente caem apagados e mudos, assim como muitas vezes eu vou mudo e apagado, deixando-me levar pelos valores da terra, até que finalmente eu descubra que na fonte fecunda e infinita dos céus, alimentando-me da essência do amor de Deus, eu descubro que estou de passagem, que vivo de forma imortal e que caminho fatalmente para a conquista definitiva do amor e para o retorno com Deus, nosso Pai maior. Infinita gratidão. Deise, gratidão, querida. Olha, Eulália, essa última palavra, essa frase maravilhosa, eu vou guardar para sempre. Somos tiés-sangue de Deus. Maravilhoso. Acredito que, nossa, o percurso inteiro que você fez de construção foi maravilhoso. E aí a gente já pode um pouco pensar sobre isso, só para que as pessoas possam, de fato, fechar um pouquinho o pensamento e criarem uma reflexão ainda mais profunda, né?
O que a gente sentiu foi essa trajetória, né, de a gente enquanto instinto, e aí nós vamos evoluindo do instinto para a necessidade do conhecimento, né, da constituição da própria consciência. Então, nós não somos aqueles que reproduz a necessidade da existência física apenas, né, como o instinto nos traz. E aí é Moisés que nos traz essa consciência de volta, de dizer, olha, você tem uma escolha para fazer. E aí a gente faz essa programação, né, dessa vivência. E depois vem Jesus propondo um burilamento dessa consciência, e agora revestido de sentimentos. E o Consolador que nos traz, então, a busca incessante da vivência das leis morais, que significam exatamente a moralidade, a busca da vivência da nossa própria essência. E aí, resumindo, o que é sangue de Deus, né? Exatamente. Toda vez que a gente se distancia desse conhecimento, a gente murcha, né? Exato. Exatamente. Então, esse é o radar que nos indica o caminho. Exato. Porque quando eu, com pequeninas coisas, eu não alimento extremas necessidades de substituição, para que eu sinta algum tipo de prazer, esse é o movimento de fora para dentro. Quando eu faço de dentro para fora, eu consigo perceber que, independente do que eu tenho, ou do lugar em que eu me encontre, quem está adornando, quem está oferecendo, sou eu, na construção do verdadeiro sentimento, do fator mais duradouro dentro de mim. Por isso que Paulo, na prisão, ele continuou e fez as maiores e mais belas cartas. Por quê? Porque ele já não deixava o íntimo ser afetado pelo que acontecia externamente. Porque ele sabia que não era o externo que iria construir a grandeza dele, né? E que ele estava ali para superar, aquilo era um parâmetro social, e que ele estava ali para a construção dele espírito. É muito bonita essa passagem, né, Ana? Sim. É verdade, é verdade. E aí a gente volta na sua fala de agora, já lá no comecinho, que é outra coisa maravilhosa. Eu sempre posso dormir enquanto os ventos sopram, ou seja, a condição de nós sabermos que cumprimos com o nosso dever, que está lá no Evangelho, né? Cumprimos com o dever que nos cabe diante de nós, dos outros e de Deus, né? A responsabilidade que aquele senhor assumia, diz assim, eu preciso descansar, porque quando eu acordar eu preciso cumprir os meus deveres. E outra coisa, eu trouxe para a gente tentar compreender que as nossas ações, eu não vou ser bom depois que eu me aposentar. Depois que eu me aposentar, aí eu arrumo um tempo de servir ao próximo, porque a dor, a dificuldade pode vir antes da aposentadoria, e eu não me preveni para ela. Então, o fato de eu me preparar todos os dias para a chegada da tempestade, se ela não chegar, eu vou poder até usufruir melhor o momento seguro que atingiu a minha existência. Mas se ela chegar, eu estou prevenido, porque pode vir o vento da desencarnação. Agora, a presença do vírus na Terra nos dá a dimensão da finitude que nós estávamos perdendo. Nós estávamos vivendo os momentos como se eles fossem eternos. E eterno só o espírito, e eu não estava me preocupando com ele. Agora, quando eu descubro que de uma hora para a outra, tudo para o que eu investi na Terra pode ser levado por um vírus, eu começo a perceber que eu sou muito maior do que esse vírus e que eu posso ser muito melhor, muito mais hábil. Mesmo que o vírus leve o meu corpo, de qualquer forma o meu corpo vai ficar. Mas o que é que eu estou construindo para o meu espírito que pode chegar ao mundo espiritual num momento de vendaval, num momento de temporal?
Se eu não amarrei as coisas materiais ao campo da materialidade, eu não posso estar com a consciência tranquila, eu não posso dormir sossegado. Então, eu tentei fazer, né? Tentei fazer esse... E eu tenho me referido muito, ultimamente, Ana, ao livro Vidas Vazias, né? Que é o mais recente lançamento de Joana, através de Valdo Franco, e eu tirei ontem de uma lição chamada Período de Transe, onde a Joana diz que nós andamos como se estivéssemos anestesiados, hipnotizados, como eu falei, fazendo parte de uma manada. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu vou onde a manada me levar. Num processo de desconhecimento da minha individualidade. Então, de desrespeito às leis morais, à construção de mim mesmo. E aqui tem um trechinho, porque as pessoas perguntam muito, não sei, eu estou no meu tempo ainda de conversar? Tá, nós temos até 10h45, tem 2 perguntas para você, mas tá tranquilo, pode ir. Porque as pessoas têm perguntado se Deus, que é infinitamente bom, misericordioso, se Jesus, que é o governador da terra, não poderia ter outro mecanismo para corrigir as más inclinações que não fosse atirar um vírus à terra. Então, eu gosto de dizer para as pessoas que eles não fariam isso. Isso é típico de nós. E aí, Joana vem dizer nesse livro, né? Esse transe é pestífero, porque vitaliza miasmas psíquicos que se transformam em vírus e bactérias agressivos que infestam os organismos em desarmonia. Surgem doenças repentinamente e distúrbios individuais de etiologia desconhecida e dizimam esses incautos. Então, lembrar que o vírus é o rendimento da aplicação que nós vimos fazendo há muito tempo, exatamente por desconhecermos o espírito que somos. Porque se nós estivéssemos investindo no bem, nós já teríamos uma condição moral imunológica para não sermos mais vitimados por algo tão doloroso, por passar por expiações tão dolorosas, que ao mesmo tempo, como um flagelo destruidor, vem nos sacudir com o propósito de alavancar o progresso sobre a terra. Sobre a terra, não na terra. Eu venci o mundo, não venci no mundo. Então, para a gente cultuar mais os valores morais, a integridade moral do espírito que sou, né? Essa é a verdadeira imunidade à moral. Então, nós estamos sob uma pandemia moral, de corrupção, de maus hábitos, de viciação, e não nos manifestamos, nem nos preocupamos tanto, quanto agora nos preocupamos com o vírus, usamos máscara para não sermos contaminados, e antes nós usávamos máscaras para ficarmos disfarçados e nos darmos a contaminação, né? A tudo que os outros fazem. Então... É verdade. E é uma interpretação fabulosa, né, do que a gente está passando agora. Só para você saber, eu anotei aqui quem que está com a gente, quem que está acompanhando você. Salvador, Bahia, Carpina, Münster, Alemanha, Santos, Limoeiro, Vitória da Conquista, Minas Gerais, Paulista, Gravatá, São Paulo, Cabo Frio, Custódia, Rio de Janeiro, Brasília e Niterói. Então, a gente chegou em muitos lugares, né? Muito bom. Abraços muito a bom. todos, meus irmãos e irmãs. Estamos na luta juntos, né?
Isso, e muitas felicitações para você, inclusive pessoas que acredito você conheça, sejam suas queridas, tá? Mandando abraços, beijos. Muito A obrigada. Dulce, nada. A Dulce Diniz fala: querida Eulália, como manter o equilíbrio e serenidade de sentimentos e das emoções diante desse cenário desolador em que vivemos atualmente? Você já preambulou um pouquinho, mas eu acho que dá para focar um pouquinho nessa pergunta, né? Tudo é sua. Quer que Exatamente. eu repita? Não, é fato natural que todo aprendizado requer ser colocado em prática, né? Então, nós já vimos com um aprendizado muito rico que o Espiritismo nos oferece para a compreensão do que deve ser cultivado dentro do coração, mas somos a cigarra e a formiga. Então, há aqueles que aproveitaram todo o verão, usufruíram do que a terra poderia lhes oferecer, eram advertidos: olha, vai chegar o temporal, amarra teu feno, prende teu gado, tranca o celeiro, né? Não, agora é hora de aproveitar. Então, curtimos todas as felicidades. Nesse momento, nós fomos incapazes de olhar, por exemplo, se bem próximo de nós tinha alguém em sofrimento, para aprendermos com ele a trancar o próprio celeiro, a nos prevenir para as próprias dores, que como num mundo de expiação e provas, onde só existem espíritos imperfeitos, é absolutamente natural, seja nas estações do ano, seja nas estações da vida. Então, nós vínhamos adiando, postergando, colocar em prática tudo que aprendemos. Aí a gente vai lá nos romances históricos de Emmanuel, no primeiro século da cristandade, nós vemos o grande testemunho dos cristãos, né? Se no momento da Sim. crucificação, muitos não apareceram, fugiram literalmente, inclusive apóstolos do Cristo, com medo de serem apontados e condenados por causa do Cristo, nós não estamos fazendo diferente. Às vezes nós temos vergonha de dizer: olha, eu sou espírita, sou trabalhador espírita, né? Olha, eu frequento a casa espírita. Ah, mas as pessoas confundem. Elas confundem porque nós não sabemos colocar para elas, porque nós não conhecemos. Agora é o momento do testemunho. Só que ao invés de sermos atirados às feras para a consumpção do nosso campo físico, né? E quando eu falo isso, eu me lembro o momento de Lívia ser atirada às feras, a forma como ela se posta, e Públio Lentulus sentado ao lado do imperador, vendo-a na roupa da sua criada, que por conta dessa troca de vestimenta, tida como uma cidadã romana, ela tem a permissão de voltar para casa. Então, assim, qual foi o símbolo, a simbologia dessa troca de roupa? Que Lívia estava pronta para deixar todas as coisas do mundo, todos os valores do mundo, que ela, em qualquer circunstância, queria ficar com Jesus. Então, agora as feras estão dentro de nós e estão incitando contra nós todas as reações. E agora? Eu, apesar da situação do mundo, eu compreendo que a seara de Jesus não está somente nas lojas, nos shoppings abrindo, nos meus compromissos diários, mas no meu exemplo de cristão, principalmente neste momento desafiador, em que eu posso, através do exemplo, fazer luzir para outros corações a esperança de um novo amanhecer. É o testemunho do cristão da nova era. Muito, muito legal. E aí a gente vê o quanto a gente, nesse momento, precisa colocar em prática os postulados espíritas, né? É difícil para todo mundo, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos, estamos no caminho, mas de qualquer forma é uma oportunidade ímpar para que a gente possa, como João Batista, ir para o deserto, né? Ficar um Pois é. pouquinho lá, refletir,
O próprio Paulo, o próprio Jesus foi para o deserto da meditação, né? O deserto só tem eu e Deus, eu e a espiritualidade. E a situação, na realidade, não é eu com o mundo, sou eu com a espiritualidade. Só que eu relego isso. Então, agora é o momento de eu avaliar a construção de mim mesmo, quais são os alicerces, porque sem alicerce nenhuma construção é feita. Então, a resistência moral, a resiliência é fruto de um esforço diário, não é passe de mágica. Eu tenho que formatar, colocar tijolos todos os dias. Tá? Agora, cadê toda a teoria que nós vimos aprendendo na casa espírita, deixamos para colocar em prática quando? Porque tem gente que diz que espiritismo é matéria, que eu procuro aprender hoje, mas só uso depois de desencarnar. Não! É matéria de agora, para que você não esqueça que o seu objetivo maior não pertence aos valores da Terra, tá? Não estão atrelados àquilo que você tem, mas àquilo que você é dentro do que você tem, momentaneamente. E essa estrutura emocional que a gente precisa ressignificar agora, né? Eu tenho uma amiga querida que ela dizia assim, esse momento é o momento em que foi imposto para nós, por nós mesmos, mas pela nossa própria necessidade moral, de frearmos, de desacelerarmos, né? Exatamente. Porque nós estávamos no ritmo tão insano, tão devastador de nós mesmos, que nós não percebíamos o quanto nós estávamos distanciando das nossas relações afetivas, de nós mesmos, né? E então, nessa condição emocional, nós, nessa transição de voltarmos para nós, precisarmos olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, assim, entendi que você está aí, né? Dar E é tempo preciso de equilíbrio. Exatamente. E Por ao isso a contrário, dor é tão premente, é tão, né? É por isso que, ao contrário do que a lei da evolução da matéria diz que os fortes sobreviverão, as raças que sobreviverão, aqui não são os fortes, são os resilientes, aqueles que sabem fazer algo bom com o material que tenham, que às vezes não tem nada quase. Né? A gente vê, por exemplo, os grandes espíritos que passaram pela humanidade, que nós poderíamos citar inúmeros, fizeram grandes obras praticamente com nada. Né? Ainda me lembro quando a irmã Dulce, que o Divaldo foi visitá-la na obra, e ela estava assim, uma poltroninha, tão encolhidinha, com uma pneumonia, e o Divaldo falou, mas minha irmã, você precisava de uma cama hospitalar, vamos lhe doar uma cama hospitalar, você aceita? Aceito. Aí ele deu a cama hospitalar. Passou um tempo, o Divaldo foi lá visitá-la, ela estava na mesma poltrona, e ele disse, mas minha irmã, mas e a cama hospitalar que nós lhe demos? Ah, meu irmão, se não fosse essa poltrona, eu não teria construído o hospital. Então, ela não tinha grandes bens, ela construiu com o esforço de ela não ter nada, porque o sentido dela era oferecer tudo aos outros. Então, veja a construção, a clareza de um espírito como esse. Né? Agora, nós não. Nós estamos cada vez mais nos atolando de bens materiais, desgastando o nosso corpo, mas nós vamos partir. A única diferença é eu deixar pouco ou não deixar quase nada. Mas que eu vou deixar, eu vou deixar. E para isso eu não estou preparada. É verdade. É a roupa de Lívia, né? Exato. É assumir a roupa da serva. Exatamente isso. É, muito bom.
Maria José, aqui de Limoeiro, ela pergunta: por que ainda existem espíritas que, estudando, divulgando a doutrina, ainda não sabe lidar com seus sentimentos? Também é a mesma linha, né, do que você está falando, mas acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho. Porque é a história do ego, das máscaras, né? Eu sou espírita, diz que agora ser espírita dá até status, né? Brincava um amigo nosso ontem, falando, olha, ser espírita dá até status, mas eu não absorvi o ensinamento espírita. Eu acho que o que mais o meio espírita está carente é dos espíritas se conscientizarem que espiritismo não é assistir uma preleção, tomar um passe, contribuir com a casa ou com a federativa, ou ser voluntário para ficar quites com a sua consciência. O espírita é aquele que aceita mergulhar nas profundezas de si mesmo, fazer o autoconhecimento e utilizar do material que está recebendo, em junção com aquele que tem, para renascer como uma fênix das cinzas de si mesmo. Aí eu lembro de Maria de Magdala, quando buscou Jesus e disse: eu sou apenas ruínas, eu sou só ruínas morais. E Jesus disse: a Maria, Maria, pois se vês os monturos das casas, e quando é primavera, mesmo sobre elas, Deus nosso Pai permite que nasçam flores, o que não pode Ele nas ruínas da humanidade? Então, eu descobrir que o Espiritismo é a arquitetura, é a arte de construção do espírito que somos, em bases sólidas de compreensão, de esclarecimento, para compreendermos que os nossos objetivos não estão limitados à Terra, mas que na Terra, apenas de passagem, experienciamos alguns materiais para recolher o que presta e levar conosco para dar continuidade a essa obra-prima que ruma a angelitude, que somos todos nós. Muito obrigada. A gente está já chegando no finalzinho, e aí eu vou deixar um tempinho para você deixar uma mensagem para a gente, né? Nessa condição da nossa vida emocional. Você falou coisas maravilhosas, deixou muitas reflexões, mas se você desejar, nós gostaríamos de ouvir mais um pouquinho. Eu só Deixa posso dizer alguma coisa assim, para a gente. eu só posso dizer assim, sabe, Ana Maria? A gente olha ao redor e parece que só enxergamos adversidades. Mas quando a gente compra um terreno, nós precisamos trabalhar infinitamente a terra para semear alguma coisa. Quando olhamos o deserto, a gente diz: ah, no deserto nada vinga, mas encontramos os cactos. Os cactos retêm muita água, eles são uma bênção aos viajantes. Também encontramos os oásis, no meio do nada, aqueles oásis maravilhosos com água. Mas de onde veio essa água? Ela percorreu a aridez do solo, até que encontrasse um ponto em que pudesse brotar e mostrar-se na sua resiliência, com a majestade do que ela é, né? Vemos as palmeiras, as tamareiras e outras frutas típicas do deserto, mas há no deserto do Arizona uma flor específica que só floresce uma vez no ano. Uma vez. E dura 12 horas. Ela abre à meia-noite, perdão, ela dura 6 horas. Ela abre à meia-noite e vai murchar às 6 da manhã. Mas é uma flor
de uma beleza tão rara, de um perfume tão maravilhoso, que ela atrai insetos num raio de 10 quilômetros, para que eles possam ali polinizar, levar o pólen para que outras como ela, resistentes e que vencem as adversidades, para oferecer da pouca vida que tem o melhor que possui, beleza e perfume. Atrai muitos turistas, mas deixa uma grande lição. A vida material perante o espírito é um breve tempo. São talvez como 6 horas no transcorrer de um dia. Assim, a vida como deserto, também quando olhamos ao redor, parece feito só de adversidades. Mas aquela flor no reino vegetal, ela nos diz: se eu sou capaz de vencer, de florescer e de perfumar, com o tempo e com a bagagem que vocês têm, sejam flores no deserto da adversidade do seu irmão, para que ele creia que tanto quanto você, ele também vai florescer exatamente onde está semeado. Floresça onde você está plantado, porque afinal de contas, nós somos pássaros, somos flores, e tudo que nos sustenta vem diretamente do Pai. Profunda gratidão. Bom dia a todos.